No vídeo de hoje nós faremos uma breve revisão do Renascimento e do Humanismo. O Renascimento ele foi um movimento que surgiu durante os séculos XV e XVI na Europa, e esse movimento, digamos assim, ele foi muito intenso no que diz respeito às artes e à ciência. Tanto que um ponto determinante para que esse movimento ocorresse foi justamente as conquistas marítimas e principalmente o comércio marítimo com o continente asiático, com o Oriente. E esse aumento do comércio com o Oriente acabou gerando inúmeras riquezas para as cidades mercantis. Com o dinheiro excedente, esses mercadores, nobres, inclusive clérigos da Igreja Católica, eles passaram a investir em obras de arte, porque investir em obras de arte era o principal meio de publicidade, era o principal meio de se fazer reconhecido dentro da comunidade no qual essas pessoas ali estavam inseridas. Essa ajuda de custo, que no caso esses ricos comerciantes, esses nobres e principalmente, os membros do clero davam a esses artistas, era conhecida como mecenato, uma espécie de patrocínio. As pessoas que patrocinavam os artistas, os cientistas, os intelectuais, pintores, escultores, essas pessoas elas eram conhecidas ali como os mecenas. O principal objetivo era trazer de volta a arte clássica, a arte da Grécia e da Roma Antiga, conforme já mencionado. O berço do Renascimento foram as cidades italianas. Ele surgiu na Itália, ou seja, cidades-estados independentes. Tanto que essas principais cidades comerciais são Gênova, Florença e Veneza. Dentre as principais características, nós podemos enumerar as seguintes. Primeiramente, valorização da cultura greco-romana. Outro ponto que nós temos também, as qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a inteligência, o conhecimento e o dom. Enquanto que na Idade Média a vida do homem estava centrada em Deus, o chamado teocentrismo, já no Renascimento o homem passou a ser o principal personagem. É o que nós chamamos de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. Outro ponto que nós temos também é a ideia da razão e a natureza. Elas passam a ser valorizadas com tamanha intensidade. Os pensadores do Renascimento, eles foram os precursores do chamado método científico. Sobre os principais representantes do Renascimento, primeiramente dentro da Península Itálica e posteriormente nas demais regiões da Europa. Dentro da Itália, nós podemos mencionar Giotto, que foi um importante pintor e arquiteto italiano, e Michelangelo Buonarroti, que ele se destacou na arquitetura, na pintura e na escultura, Rafael Sanzio, que pintou várias representações da Virgem Maria com o Menino Jesus, conhecidas como Madonas, e Leonardo da Vinci, que era um gênio completo, pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, dentre outros. Sandro Botticelli, importante pintor que sempre procurou nas suas obras de arte expressar grande apreço por temas mitológicos. Como na Holanda nós temos o escritor Erasmo de Roterdã, na filosofia. Nas artes plásticas nós temos o importante pintor holandês Jan van Eyck. Na Espanha nós temos Miguel de Cervantes na literatura com seu imortal Dom Quixote. Nas artes plásticas nós temos El Greco. Já na França, no campo da literatura, nós temos a figura do padre François Rabelais e o filósofo Michel de Montaigne. Na Inglaterra, nós temos a figura do imortal William Shakespeare, que é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. O Renascimento científico ele começa principalmente quando nós temos ali os estudos do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que defendeu a revolucionária teoria do heliocentrismo, ou seja, o heliocentrismo é a teoria que defende que o Sol estava no centro do sistema solar. Outro importante pesquisador que nós temos é Galileu Galilei. Ele
construiu o primeiro telescópio. Além disso, ele defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Essa afirmação quase custou a vida dele, porque ele foi preso e condenado pela Inquisição, Tribunal da Igreja Católica, que considerava esse ensinamento uma heresia. Daí o que ele faz? Ele nega os seus conhecimentos, ele nega a sua teoria, para que assim ele pudesse escapar. Outro grande inventor que nós, Johannes Gutenberg, ele no ano de 1439, ele revolucionou o sistema de produção de livros do século XV. Ele criou a imprensa, a prensa móvel. Com esse sistema, ele substituiu o método manuscrito. A invenção ela foi de extrema importância para o aumento da circulação dos livros, a principal fonte de conhecimento do movimento renascentista. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.